Fala, fiel, canal Fanático Bicolor, pessoal. Márcio Tuma, presidente, se pronunciou, tá? Vou falar para vocês aqui o que ele falou, basicamente, nesses 9 minutos de vídeo. Vou dar a minha opinião aqui no Fanático Bicolor, tá? E Papão tem 2 reforços já em São Paulo para esse jogo contra o Ituano. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Bruno, te inscreve aqui no Fanático Bicolor, aperta o sininho das notificações para você receber sempre os vídeos. Clica no gostei, hype o vídeo. Tamo junto, pessoal. Vamos lá. Deixa eu logo primeiro falar dos reforços, tá? Gustavo Henrique foi contratado, tá, pessoal? Zagueiro da Portuguesa de Desportos. 26 anos, 1,92 m, ele é destro. Ele fez 16 jogos pela Portuguesa esse ano de 2026. Jogou Série D, jogou Copa do Brasil, inclusive estava no jogo que o Paysandu venceu a Portuguesa por 3-2. Jogou o Campeonato Paulista, tá? O último jogo dele foi no dia 25 de julho desse ano, quando a Portuguesa foi eliminada pelo Uberlândia, certo? E o atleta já está em Sorocaba, no centro de treinamento, onde o Paysandu está instalado. Vai fazer exame médico, vai ser anunciado e já, de repente, à disposição para esse jogo que é decisivo para a gente contra o Ituano. Tá certo, pessoal? Então, Gustavo Henrique, mais um zagueiro contratado, além do Lucas Rodrigues, além do Carrerete, nós temos já, a zaga já está começando a ficar melhor, já tem zagueiros, eu acho que suficiente. Tá certo, pessoal? Então, Gustavo Henrique já está lá e grande chance de ir pro jogo, hein? De ir pro jogo. O outro reforço do Papão nesse jogo, Cleiton Pego. Cleiton Pego, reforço do Papão, viajou, já chegou em Sorocaba também. Pego, joga, mano. A gente confia em ti, a Fiel confia em ti. Eu gosto muito do teu futebol, você tem muito potencial. A torcida confia em ti, cara. É importantíssimo isso. Qual jogador não queria ter a confiança numa torcida como a torcida do Paysandu, cara? Então, acredita em ti, vai pra cima, chuta de fora da área, você vai fazer gol nesse jogo, a gente está confiando. Júnior, não escala Lucas Cardoso, escala Cleiton Pego, tá? Escala Cleiton Pego, tá bom? Para esse jogo importantíssimo. Então, o Cleiton viajou e é sim reforço para mim no Paysandu. É um grande reforço. Cleiton Pego, se ele jogar a bola que ele sabe jogar, a gente vai ter um jogador importantíssimo pra gente nesse jogo contra o Ituano. A gente confia em ti, Pego, tá? Faz o que tu fizeste no início do ano, nos jogos contra o Anápolis, no meio do ano, no Paraense, na Copa do Brasil, todos esses jogos, tá certo? Todos esses jogos. Faz isso porque a torcida confia demais em ti, cara, tá bom? Bom, Márcio Tuma se pronunciou na rede social dele, um vídeo de 9 minutos, e ele respondeu a algumas perguntas que a imprensa paraense, que a torcida estão se fazendo, algumas situações que estão sendo levantadas. Vamos lá. Eu fiz um vídeo aqui muito forte depois da vitória da Ferroviária contra o Paysandu. E muito puto. Tem gente que pensa que a gente gosta de ficar puto, de dormir com raiva, né? De passar raiva. Tem gente que gosta, acho que a gente gosta disso, né? E ainda tem gente que tem a cara de pau de dizer que eu defendo o presidente. Não tenho nenhum tipo de amizade com o presidente Márcio Tuma, nem com o Maia. Vi ele no aeroporto do São Luís, falei com ele. De oi, como é que vai? Tudo bem? Só isso. E eu aprendi a ser uma pessoa sensata. Apesar de às vezes eu ficar muito invocado e falar o que eu penso. Mas falo o que eu penso daqui do coração, tá, pessoal? Então, eu vou acreditar primeiro no que o presidente disse. Desde já, eu parabenizo ele por ter dado a cara a tapa. Porque é muito fácil, né? No momento de alegria, de vitória, o cara fazer um bocado de entrevista. Num momento como esse, parabéns, presidente. O senhor pelo menos deu a cara a tapa, fez um vídeo respondendo algumas perguntas. E aí, vamos lá. Vamos lá, o que ele falou? Primeiro, que ele está muito indignado também com o que aconteceu no jogo contra a Ferroviária. A diretoria está muito indignada, mas que essa indignação também é dos jogadores e da comissão técnica.
tá? Ele disse que os jogadores e a comissão técnica estão indignados com o que aconteceu. Presidente, o senhor é a voz oficial do Paysandu. Quando o senhor fala isso, o senhor passa o seguinte recado para a torcida bicolor: que o problema não são eles que estão fazendo corpo mole, o problema não são eles que estão cobrando coisas que nem estão não estão sendo devidas, e que eles se incomodaram com isso. Beleza. Então fique próximo. Como o senhor está em São Paulo acompanhando, fique aí, o senhor, o Maia, quem tiver da diretoria, olhando tudo. O senhor disse que está no vídeo. Está tentando ajustar tudo, né? E não deixe nunca acontecer nada que alguma laranja podre, mais uma, de repente, queira estragar. Esses jogadores têm que ser cobrados de novo. Comissão técnica cobrada de novo. E o senhor disse que eles estão também muito tristes e aborrecidos com o que aconteceu. Isso é o mínimo. Isso é o mínimo, presidente. Vamos lá. Na outra pergunta ele respondeu se o Júnior Rocha perdeu o vestiário. Muita gente está falando isso. Se o Júnior Rocha perdeu o vestiário. Ele garante que não. Que o Júnior Rocha não perdeu o vestiário. Que o Júnior Rocha tem o respeito dos jogadores. Porque ele respeita os jogadores. E que ele tem uma questão muito rígida. Ele falou que ele, o Maia, o Júnior Rocha, eles têm essa questão disciplinar. Ele usou esse termo. E que em nenhum momento o Júnior Rocha perdeu o vestiário. Vamos acreditar no senhor, presidente. Porque eu não estou aqui para dizer que o senhor está mentindo. Eu tenho que acreditar no que o senhor está falando. Até que me prove o contrário, eu vou acreditar no que o senhor falou. E o senhor disse que o Júnior Rocha não perdeu o vestiário. O senhor está acompanhando. O Van Dijk está acompanhando. Acompanhando o que eu falo, o processo como um todo, os outros jogos, tudo. O Marcelo, o Maia. Então, dei mais respaldo ainda para o Júnior Rocha tomar a atitude que precise ser tomada caso alguém faça alguma besteira ainda. Porque aquele vídeo contra o Confiança, ele falou que tem 2 ou 3. Mas o senhor disse que ele não perdeu o vestiário. Então, Júnior Rocha, de novo, que eu falei no vídeo aqui anterior, te imponho, tá? E toma pulso da situação. Certo? Ele respondeu então que o Júnior Rocha não perdeu o vestiário. Show de bola isso aí também, né? Vamos lá. Os problemas sendo resolvidos. Ele falou também, questão do bicho, que foi pago realmente bicho contra o Confiança, porque se encerrava um ciclo. Não explicou que ciclo é esse. Falou que o combinado não sai caro e que os jogadores teriam direito a esse bicho. Não disse o valor, mas disse que não seria o valor que estão divulgando, que seria de 30 mil reais para cada jogador. Ele disse que não seria esse valor. Ele não usou esse termo, o valor. Que é uma coisa interna deles e que o Paysandu pode pagar. Pois eu vou te dizer, presidente, como torcedor do Paysandu, encerrou um ciclo, não é para pagar bicho para os cabas classificarem, é obrigação, presidente. O quadrangular é obrigação. Já pagou bicho contra Confiança, agora é obrigação classificar, tá? Porque a gente passou toda a primeira fase no G8. A gente não pode sair agora. É obrigação. Agora, a gente faz processo, a gente classificou o processo, dá o bicho pros caras. Dá o bicho pros caras, aí beleza. Mas tá bom de bicho já. Classificar pro quadrangular, objetivo número 1. Não resolve nada. Não resolve nada. Acesso sim. Aí tu dá bicho, essas coisas. Tá? Perguntado sobre a questão do Castro. Tá, pessoal? Pessoal, a gente não é menino, né? A gente está nessa vida de futebol há tem um tempo. A gente acompanha futebol há tem um tempo. Ele praticamente disse que o Castro pode ser reintegrado. Eu que defendi muitas das vezes aqui a não reintegração do Castro, pelo que ele fez. Eu sempre disse que o Castro tem muito futebol e pouca cabeça. E ele deixou praticamente na mão do Castro, teoricamente, o retorno para o Paysandu. Aliás, o retorno não, porque ele nunca saiu, né? Ele nunca foi demitido. O Paysandu nunca emitiu nota oficial demitindo o Castro. Tá treinando separado e tal. Mas ele disse o quê? Que depende da comissão técnica e que depende mais do atleta.
depende mais do atleta. Significa o quê? Que o Paysandu quer reintegrar o Castro. Mas no mínimo ele tem que chegar lá e dizer, olha, eu vou ficar até outubro, quando acabar a Série C, sem fazer tolice, sem fazer merda. Aí ele é reintegrado. Eu vou chegar na hora no treino. Eu não vou ser pego fazendo nada de farra. O Paysandu vai reintegrar o Castro. Precisa ele chegar, reconhecer os erros e dizer, eu quero ajudar o Paysandu, eu quero trabalhar, eu quero poder subir com o Paysandu. O Paysandu tá louco para reintegrar o Castro. E tu, Bruno, o que tu acha? Pessoal, a gente precisa muito do Castro. Mas eu acho que tem que ser dessa forma. Ele tem que ser chamado, ele tem que pedir desculpa na frente do elenco, tem que ser multado de novo para servir de lição de novo e tem que reintegrar o Castro. E ele criar juízo até outubro. Depois tu bagunça, cara. Depois tu faz o que tu quiser. Não dá acabar a Série C. Até outubro, cria juízo. Porque eu não sou louco de dizer que a gente não precisa do Castro. A gente precisa do Castro. Mas tem que ser nessa situação. Para não parecer bagunça. Para não parecer baderna. Tem que ter disciplina e hierarquia em qualquer coisa. Bom, então a situação do Castro é essa. Tá? A diretoria está doida para reintegrar desde que ele faça as coisas certas e crie juízo. O Paysandu está no resort, é no centro de treinamento, com estrutura, sem campo e tudo, para poder jogar esse grande jogo. E o presidente mandou uma mensagem no final para a torcida, dizendo que nada é fácil, que tudo que a gente conquista com o Paysandu é com dificuldade e que vai ser assim, mas a gente vai conquistar. Presidente, a Fiel nunca vai abandonar o Paysandu. Nunca. Eu tô aqui e a Fiel, ela não vai abandonar o Paysandu, não é pelo senhor, não é pelo Maia, não é pela diretoria, não é pelos jogadores, não é pela comissão técnica. A gente nunca vai abandonar o Paysandu. Independente de quem esteja na direção, na comissão técnica, de quem esteja jogando pelo Paysandu. A gente nunca vai abandonar o Paysandu. A gente foi a 4ª média de público no ano passado. Uma das piores campanhas da história do Paysandu. Então, a Fiel quer ter essa alegria esse ano. Esse é o ano que a torcida menos está vaiando o time. Esse é o ano que a torcida mais está apoiando o time, apesar de muito jogo horrível do Paysandu. Então, mais do que nunca, presidente, essa responsabilidade que o senhor tem é muito grande. Ainda bem que o senhor veio dar esse pronunciamento. A torcida vai estar mais de olho ainda, porque as coisas que o senhor falou, sendo verdade, e eu vou de novo dizer que é verdade, vou acreditar no senhor, nos dá uma certa até tranquilidade. Se os caras não fizeram o corpo mole, se os caras estão revoltados também, se a comissão técnica está revoltada, se está todo mundo se cobrando, beleza? Se a diretoria está de olho, as coisas vão melhorar, não vão? Vamos acompanhar. Vamos acompanhar. A torcida do Paysandu quer comemorar esse acesso. A gente precisa desse acesso. Então, vamos confiar, vamos acreditar numa vitória. Vocês, jogadores, são responsáveis pelo que vocês vão fazer sábado em campo. Não dá para prometer vitória? Não dá. Mas prometam e na hora cumpram. Luta. Vontade. Isso, aí vocês têm que fazer. Isso dá para cumprir. Eu sei que um jogo de futebol, tu pode perder, ganhar, empatar. Mas tu entrar desligado, pegando gol com 9 minutos, tu errar passe de 2 metros, tu não te posicionar no campo, tu não ter garra. Não, isso não. Com a gente, com a Fiel, não. Te inscreve aqui no Fanático Bicolor, a gente vai acompanhar o Papão sempre. Sempre, sempre, sempre.
tudo que tiver de notícia a gente vai estar te falando. Aperta as notificações para você receber os vídeos. Clica no gostei, hype o vídeo. Tamo junto. É nóis, papão. Vamos classificar. É nóis, fiel.